Canal da Gente, um amor de canal. Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code que aparece na sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Compras. No mundo consumista é difícil resistir aos apelos do comércio. E se tem promoção, então, aí nem se fala. Hoje em dia, além das ofertas nas lojas tradicionais, tem ainda a internet que nos acompanha o tempo todo. Basta ter, por exemplo, um celular nas mãos. Com tantas facilidades, fica mesmo difícil não ceder ao impulso de comprar. Apesar das relações de consumo não serem novas, a legislação no Brasil é recente. Mas afinal, como era antes da lei, quando o consumidor não ficava satisfeito com o produto que comprou? Ditadura militar, décadas de 60 e 70. O preço da gasolina estava nas alturas. O litro subiu mais de 5%. O quilo do filé mignon, 1,3%. E o Fusca, o carro mais popular da época, registrou alta de 760%. As décadas foram marcantes para o surgimento do movimento de defesa do consumidor no Brasil. Naquela época não se tinha a menor ideia dessa menção, porque a única coisa que via ainda era o certificado de garantia. Acabou o certificado, pronto, a indústria perdeu qualquer responsabilidade perante você, né? E o prazo desse certificado era pequeno, né? Normalmente era pequeno, 6 meses, 3 meses. Paulo era um consumidor diferente. Mesmo com o país em crise econômica, ele conseguiu juntar dinheiro e comprar um Fusca. Tá vendo aí? Tirou até uma foto todo feliz com o carro. Mas ao apresentar defeito na parte elétrica, meses depois, o que era satisfação se transformou em decepção. O que ele fez foi direto na concessionária e depois de revisar o carro, afirmou ter solucionado o problema. Depois de 3 tentativas na concessionária, não foi consertado e, coincidentemente, no dia que eu fui buscar, eu constatei que o defeito permanecia, né? Uhum. E aí eu disse ao vendedor, olha, eu não quero mais esse carro. Ele disse que não podia trocar, eu disse, troca porque você me vendeu um produto com defeito, eu não aceito isso. Ele me levou para o gerente, depois de uns 40 minutos de conversa, ele chegou à conclusão de que deveria ficar com o carro. 2 meses depois, Paulo recebeu a ligação do gerente da concessionária, pedindo para ele ir buscar um novo Fusca. Eu não vim aqui comprar um carro com defeito, se tem uma propaganda imensa, vocês não estão justificando a propaganda que vocês estão, né, praticando. Você acha que foi mais fácil pelo fato de você ter ido diretamente na concessionária e não ter acionado a justiça, por exemplo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque naquela época a justiça, não é, era além de continuar sendo muito morosa, né? Naquela época a gente estava em plena ditadura, que tipo de justiça você podia esperar? Né? Direito mesmo não, ninguém tinha. Só deveres e obrigações, né? Com o problema solucionado, por que não colocar um som no carro? Na época, o toca-fita era a sensação do momento. A qualidade do som não era boa. Paulo foi à loja tentar a substituição. E olha só o que o vendedor diz. Disse que eu fosse assistência técnica. Eu digo, eu não vou porque eu não comprei assistência técnica, né? Uhum. Aí eu disse a ele, olha, eu vou fazer uma carta para vocês, não vou pagar enquanto vocês não resolverem isso. Aí eu comuniquei por escrito ao departamento financeiro e jurídico deles, né? E depois de algum tempo eu recebi um telefonema do advogado dele me chamando para saber que história era aquela. Eu levei a carta, o advogado leu, se inteirou da situação e terminou, foi ficando a meu favor porque viu que eles estavam praticando um ato ilícito, no mínimo uma falta de atenção para comigo, né? Prejuízos materiais em relação ao mau funcionamento de produtos eletroeletrônicos eram as reclamações mais comuns que chegavam na Associação de Proteção ao Consumidor, criada em 1975, uma das primeiras instituições privadas de defesa do consumidor no país. Outra queixa comum estava relacionada ao desrespeito aos preços tabelados pelo Conselho Interministerial de Preços, o CIP, que já não existe mais.
Entre 1968 e 1991, o Conselho era responsável por analisar os pedidos de aumento de preços dos produtos solicitados pelos fabricantes. Existe toda uma pletora de ações administrativas que são anteriores ao Código de Defesa do Consumidor, que serviam para proteger o consumidor como a gente considera hoje. Só que elas eram intervenções esparsas e não tinham esse sentido. O Código de Defesa do Consumidor, né, ele realmente foi uma mudança de paradigma. Nessa mesma época também foi criado o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor em São Paulo, o primeiro PROCON estadual brasileiro que teve como objetivo inicial mediar conflitos nas relações de consumo e promover acordos. Com o crescimento dos atendimentos em 1981, as reclamações começaram a ser manchetes na editoria de cidades dos principais jornais brasileiros. Problemas causados por alimentos contaminados, além de acidentes de consumo e venda irregular de imóveis, eram as maiores queixas. No comércio há mais de 30 anos, o empresário Antônio Augusto, hoje com lojas de produtos esportivos, afirma que antes da lei, para evitar transtornos e insatisfação com a troca de produtos, buscava estabelecer uma relação amigável com os clientes. Eu até, dentro do nosso setor, nós procuramos sempre, na época principalmente de festas, datas comemorativas, Natal, namorados, mães e tal, pais, de atender aqueles consumidores que vão fazer a sua troca. Às vezes o tamanho não ficou certo, ou a cor não agradou. Segundo o comerciante, essa relação de compra e venda é tradição na própria empresa, depois que ele sofreu na pele um problema enquanto consumidor. Antônio teve que fazer valer os direitos de cidadão após uma reforma na casa dele. Infelizmente, eu não cumpri o prazo e eu tive que entregar a residência que estava lá sem as instalações daqueles equipamentos na casa. Mas depois de algum tempo aí conseguimos ser atendidos. Obviamente isso causou um grande transtorno. O que aconteceu que, pela maneira que fomos tratados, ele perdeu um cliente. Para tentar resolver esses tipos de conflitos, no início da década de 80, começaram a ser debatidos no Congresso Nacional os primeiros projetos de lei do Código de Defesa do Consumidor. Enquanto isso, em 1983, foi criado o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Inmetro, que passou a alertar e defender o consumidor contra fraudes em relação a peso, volume ou qualidade de produtos industrializados. Mas um grande marco antes do Código de Defesa do Consumidor aconteceu em 1984, com a criação dos juizados de pequenas causas, que garantia a justiça rápida para casos de até 20 salários mínimos. Esses juizados, eles conseguiram, digamos assim, capilarizar a proteção ao consumidor de uma forma assim, tremenda, e permite, na verdade, que os próprios consumidores busquem uma proteção judicial e efetivem os direitos que são reconhecidos a ele. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Reclamações, produtos com defeito, dor de cabeça. A população não sabia a quem recorrer. A Lei de Proteção dos Direitos do Consumidor nasceu da luta e da união dos próprios consumidores. Órgãos de defesa e fiscalização também foram criados. E a lei chegou na década de 90. Cenas como estas eram comuns até pouco tempo. Muitos consumidores se sentiam enganados, lesados e não conseguiam controlar a indignação. A relação difícil entre fornecedor e consumidor é histórica. Mas isso começou a mudar na Constituição de 88, com o fortalecimento das entidades não governamentais em busca da regulamentação dos direitos sociais. A Justiça ouviu o clamor popular e criou uma comissão de juristas para elaborar o Código de Defesa do Consumidor, que passou a valer no dia 11 de setembro de 1990. A necessidade, ela veio decorrente do aumento da relação de consumo. Então, se você for lá na sociedade antes da Revolução Industrial, a relação de consumo era precária, era só troca, né? Então, você não tinha necessidade de ter uma lei. A partir do momento que você vai tendo evolução e vai tendo novas situações, o direito tem que evoluir para proteger. Para este especialista, estabelecer os parâmetros nas relações de consumo foi uma das principais contribuições do Código de Defesa do Consumidor. O Código criou padrões de conduta, prazos e penalidades em caso de desrespeito à lei pelo fornecedor. E o consumidor foi colocado como a parte mais vulnerável. Ele não veio para ser um instrumento beligerante. Ele veio para trazer e prega uma harmonia na relação de consumo. Fala, olha, aqui do lado de cá tem uma parte mais fraca, mas você vai ter que respeitar. Com a chegada do Código de Defesa do Consumidor, houve uma equalização no entendimento dos direitos do cidadão. E isso influenciou diretamente o trabalho dos PROCONs, que são os responsáveis por garantir esses direitos. Hoje o Brasil tem os PROCONs estaduais e municipais. O Paulo Márcio é diretor-geral do PROCON aqui do Distrito Federal. Paulo, na prática, com a chegada do CDC, mudou muito o trabalho dos PROCONs? A chegada do CDC trouxe uma normalidade de entendimento em relação aos direitos do cidadão. Hoje, a orientação que se tem no estado do sul do Brasil é a mesma orientação que é prestada em todo o Brasil. Desde que o código foi criado na década de 90, as relações de consumo vêm evoluindo. Para o especialista, o CDC foi um divisor de águas no que diz respeito aos direitos do consumidor. Ele veio trazer respeito ao consumidor. Então, hoje uma empresa ela pode até não ter evoluído tanto, mas ela tem um respeito maior ao seu consumidor. E veio trazer principalmente uma grande contribuição, que é a conscientização do consumidor. O cidadão brasileiro, com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, passou a ter normas claras e específicas da defesa do seu direito e apresentou à sociedade as suas necessidades, e os aperfeiçoamentos foram sendo feitos ao longo dos anos, e hoje nós temos um código que atende à necessidade da nossa população. Dar maior transparência nas relações de consumo e fazer valer os direitos e deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor. Para isso, foi criado o Sistema Nacional de Proteção do Consumidor, composto pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, PROCON, Ministério Público e associações de direito do consumidor. São Paulo foi o primeiro estado a ter o PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor. Hoje o Brasil conta com unidades em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Hoje o PROCON tem buscado uma atuação didática, onde no relacionamento com os fornecedores e com o consumidor, nós temos trazido informação a essa população para que ela saiba os fornecedores a respeitar o direito do consumidor e os consumidores a exercer esses direitos, a buscar os seus direitos, a reclamar. Reclamar não é ruim, reclamar é legal. A Lúbia é uma dessas brasileiras que já procurou pelo menos 4 vezes o PROCON, que é quem defende o consumidor nestas questões. E em todas as vezes o resultado foi positivo para você, né, Lúbia? Exatamente. Em todas as vezes eu tive ganho de causa
por conta da ajuda e da interferência do PROCON. Foram 4 vezes, né, Lúbia? Você se lembra direitinho de cada caso, como aconteceu? Lembro sim. A primeira vez foi há 4 anos, em 2010, contra uma empresa de busca, um site de busca de emprego. Aí eu fiz um período gratuito, cancelei, mas cobrou no meu cartão. Eu entrei em contato com eles, não resolveu, eu avisei a eles que ia ao PROCON, fui, o PROCON ligou e aí eles me ligaram, pediram minha conta e devolveram o dinheiro. As outras 2 vezes foi contra uma operadora de telefonia. Também essa questão de cancelar o serviço. O serviço não estava funcionando corretamente, entrei em contato com eles, não resolveram, aí eu pedi o cancelamento, me cobraram a multa, só cancelava cobrando multa. Eu tive que pagar a multa e recorri ao PROCON. E o acordo, eu tive êxito. E o outro foi contra uma construtora. Fui fazer um distrato de um imóvel, não conseguia fazer acordo com a construtora, aí eu fui ao PROCON e nesse eu tive um acordo excelente, melhor do que eu imaginei. Para a Lúbia, mesmo com o CDC, as empresas ainda não aprenderam a valorizar e respeitar o consumidor. Todas essas empresas com quem eu tive esse problema ou algum problema comercial, eu sempre avisei, eu vou ao PROCON e eles não se importam. Eles não respeitam muito o consumidor. Muita gente não usa porque acha que vai gastar tempo, que é chato, que não resolve. Resolve sim. Todos os anos chegam milhares de casos aqui no Superior Tribunal de Justiça envolvendo os direitos do consumidor. E o ministro Paulo de Tarso Sanseverino julga centenas desses casos de relações de consumo. O CDC vai completar agora, em 2015, 25 anos, né, de criação. São muitos os avanços durante esse período? Eu penso que a grande contribuição do Poder Judiciário, e aí vale todos os setores do Judiciário, inclusive os juizados especiais, foi garantir a efetividade do Código. Né? Ou seja, os novos princípios, os novos institutos, eles vieram para modificar as relações de consumo. Na verdade, o que o tribunal faz é aplicar o código, que é um código benéfico ao consumidor. Mas, eventualmente, não vamos esquecer que, eventualmente, nós também temos consumidores de má fé. E aí, nesses casos, o tribunal também faz a distinção e também faz o controle. Ou seja, o código veio para melhorar e garantir um melhor serviço e a melhor prestação desse serviço, né? Com certeza, exatamente. Na minha opinião, o grande benefício do código é essa mudança de cultura nas relações entre consumidores e fornecedores. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Um mundo virtual a serviço do mundo real. Uma nova era de tecnologia a serviço do consumidor. As vendas na internet crescem a uma velocidade inacreditável. Por outro lado, da mesma forma, aumentam as queixas. E o código, que completa 2 décadas e meia, tem que acompanhar essa nova realidade. Marcela fez uma pesquisa em várias lojas até encontrar o fogão que tanto queria. Eu pesquisei bastante nas outras lojas, aqui o preço está mais em conta.
Cenas como a de Marcela são cada vez mais raras no mundo real. O consumidor tem deixado de ir às lojas pessoalmente e tem se rendido à comodidade de fazer as compras pela internet. Jéssica é uma cliente fiel do mundo virtual. Na internet, ela encontra tudo. Bastou sobrar um dinheirinho e ela não pensa duas vezes. Já são 4 anos comprando só pela internet. Toda vez que o salário entra na conta, eu separo 100, 150 reais e já vou procurar. Será que tem alguma promoção? Acho que eu estou precisando daquilo. As vendas online também devem seguir regras e respeitar legislações. Entre elas, a que garante direitos aos milhares de consumidores que diariamente compram mercadorias pela internet. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor trata sobre o direito de desistir do contrato no prazo de 7 dias. Além disso, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos devem ser devolvidos de imediato. Ao fornecedor, caberá arcar com todas as despesas de devolução. Essa foi uma inovação do Código de Defesa do Consumidor, extremamente importante para os consumidores brasileiros, porque essa era uma matéria não regulamentada anteriormente e cada loja decidia se podia fazer devolução ou não do produto. Não é o caso agora. Vale observar, entretanto, que essa cláusula não vale para compras feitas dentro de um estabelecimento comercial. Só compras feitas fora, por catálogo, telefone ou internet. Um levantamento da eBite, empresa especializada em vendas pela internet, mostrou um raio-x dos negócios no ano passado. O faturamento do comércio eletrônico no Brasil atingiu quase 36 bilhões de reais em 2014. A receita das empresas teve um crescimento de 24% em relação a 2013. Foram feitos 103 milhões de atendimentos pela internet, 17% a mais do que em 2013. 61,6 milhões de brasileiros já fizeram compras online pelo menos uma vez. Outro dado interessante: de cada 10 compras online, uma é realizada por meio de smartphone ou tablet. Entre os produtos mais comprados estão moda e acessórios, com 17%, cosméticos e perfumaria, que somam 15%. Em terceiro lugar, aparecem os eletrodomésticos, com 12%. Telefonia e celulares, além de livros e assinaturas de revistas, são responsáveis por 8% das vendas virtuais. Este especialista é taxativo. O comércio eletrônico veio para ficar. O comércio eletrônico cresce a uma taxa de 25% ao ano. Se o mercado virtual veio para ficar, cresce sempre a uma taxa muito maior do que o mercado físico. E possibilita questões extraordinárias. Por exemplo, é possível você comprar produtos em vários países, fazendo com que essas fronteiras fiquem mais fáceis, mais flexíveis aos consumidores. Permite a personalização de um produto, eu posso entrar, personalizar e aquele produto é produzido especificamente para mim. Permite a redução de estoques, porque a gente pode ter todo um ciclo de supply chain on demand, ou seja, o consumidor pede aquele produto, aquela empresa pede para o seu fornecedor e assim tudo acontece online. E o número de vendas pela internet sobe no mesmo ritmo em que chovem reclamações. Segundo dados do Procon do Distrito Federal, as queixas nesse quesito aumentaram 18,4% entre 2013 e 2014. No ano passado, 2.137 consumidores precisaram da intermediação do órgão de defesa para conseguir receber o produto comprado ou reembolso. Em 2013, foram 1.804 atendimentos. Fernando quis fazer uma surpresa para a esposa. Comprou para ela um netbook pela internet. Ele pagou o boleto no banco, mas até hoje, Raira não recebeu o presente. Eles nunca mandaram. Eu sempre tenho contato com eles, sempre mandei e-mail, tive algumas respostas deles, mas não consegui receber o produto hora nenhuma. Comprou esse netbook para mim usar na faculdade, né? E acabou que a gente foi surpreendido com essa chateação, com esse problema, né, com a não entrega do netbook. Quando o fornecedor não cumpre o prazo de entrega previamente informado, o consumidor poderá optar pela alternativa prevista no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor: rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos.
Quando o produto não chega, acontece a mesma coisa que se ele chegasse e o consumidor quisesse se arrepender da compra. Né? Se chega e ele devolve, ele vai ter direito à restituição daquele valor que foi pago. Se o produto não chega, ele pode fazer o cancelamento da compra e receber aquele valor que pode ser que ele já tenha pago antecipadamente, por exemplo, no cartão de crédito. Para isso, o consumidor deve procurar, primeiramente, as empresas com quem ele fez a compra. E caso não funcione, o consumidor deve buscar ou o PROCON mais próximo ou, eventualmente, até a delegacia do consumidor da sua cidade. Em 2012, uma comissão de juristas encaminhou ao Congresso Nacional propostas de mudanças no CDC, que também envolviam o comércio eletrônico. O anteprojeto teve influência direta na regulamentação da atividade comercial pela internet, com o Decreto 7.962, de 15 de março de 2013. Além de incentivar a proibição de publicidade que leve o comprador ao engano e ao superendividamento. As propostas também possibilitaram o aumento da privacidade das informações do consumidor e segurança nas transações. Na verdade, essa comissão que foi presidida pelo ministro Herman Benjamin, aqui do STJ, ela procurou atualizar o CDC em face dos novos fatos que ocorreram ao longo desses 25 anos. E aí 2 fatos se destacam. De um lado, as novas tecnologias e, de outro lado, a questão da facilitação do crédito. A alteração substancial no fornecimento de crédito dentro da sociedade de consumo. E com isso, esse é um fato positivo, né? Realmente, até nos anos 90, havia uma retração muito grande no crédito. Posteriormente, especialmente nos anos 2000 em diante, há uma facilidade muito grande, inclusive com destaque para o cartão de crédito e a redução da utilização do cheque. Mas, ao mesmo tempo, isso enseja problemas. E um dos problemas é exatamente o superendividamento. Jéssica sabe que o mundo virtual é cheio de surpresas. Às vezes, uma ou outra compra acaba não agradando a jornalista. Mesmo assim, ela prefere não devolver. Para não ficar no prejuízo, ela encontrou uma solução. Criou um perfil em uma rede social para vender os produtos que ela não gostou. Vou criar um Instagram para, às vezes a roupa não serve em mim, às vezes o produto não era o que eu esperava, às vezes tem outra pessoa que gosta e funcionou. Eu tiro foto, publico, faço um texto criativo, ó, gente, tá verão, hein? Que tal comprar um vestido florido por R$25? O mesmo preço que eu comprei, só que com frete, né? Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Agora também na Rádio Justiça. Sintonize 104,7 FM às segundas-feiras às 8h30 da noite, sábados e domingos às 10h40 da manhã. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Mas você pode participar. Mande um e-mail para antes e depois da lei @stj.jus.br com a sugestão de alguma lei que gostaria de entender melhor. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Canal da Gente, um amor de canal.